nome é Mahayane e hoje eu vim contar uma história incrível para vocês. As Viagens de Gulliver. Vocês conhecem essa história? Para isso eu vou usar este livro aqui para ir mostrando para vocês as imagens incríveis que tem aqui. Este projeto faz parte do Lions Club de Brodowski. E aí, vamos começar essa aventura? Então vamos! Era uma vez um jovem chamado Gulliver que decidiu viajar pelo mundo. Então, durante uma tempestade, o seu barco afundou e ele conseguiu se salvar nadando até a praia. Olha só a situação do nosso amigo Gulliver. Coitadinho, não é mesmo? Quando acordou, estava sendo espetado por pequenos dardos atirados por homenzinhos. Gulliver então foi levado prisioneiro até o imperador dos pequenos soldados. O imperador disse assim para Gulliver: aqui em Lilliput temos um terrível inimigo que vive ali na ilha vizinha e precisamos muito da sua ajuda. Em troca, daremos a você comida e abrigo. Olha só a cara de assustado de Gulliver quando acordou e os pequenos homenzinhos estavam atacando ele. Eu também ficaria com medo, vocês ficariam? Vamos ver o que acontece. Gulliver decidiu ajudar. Gulliver era uma pessoa muito boa e decidiu ajudar aqueles homenzinhos. Afinal, aqueles homenzinhos eram até muito simpáticos. À noite, Gulliver atravessou o estreito e destruiu o barco dos inimigos. Quando voltou, os liliputianos ficaram tão agradecidos que construíram outro barco para Gulliver e o ajudaram a voltar para a Inglaterra. Olha só! Tem até alguns chorando aqui, estão vendo? Que vão sentir muita falta de Gulliver. Ele fez amigos naquela terra. É muito legal. Em Londres, Gulliver arranjou outro navio e voltou para o mar. Como é aventureiro esse nosso amigo Gulliver, hein? A viagem demorou tanto que faltou água para ele e para toda a tripulação beber. Então, eles precisavam sair em busca de água potável. Ao encontrar terra, ele mandou seus marinheiros naquela ilha para procurar água doce. E ele também foi para procurar. Olha lá, ó, eles doidinhos para acharem água para poder beber. Imagina ficar com sede, deve ser muito ruim, né? Gulliver saiu então à procura de água naquela ilha. Mas de repente ele foi surpreendido por um gigante que queria apanhá-lo. Olha só o tamanho desse gigante. Gulliver precisou sair correndo para escapar dele. Será que ele vai conseguir escapar? Ai, ai, ai. Os marinheiros, quando viram aqueles gigantes, eles saíram, ó, correndo, apavorados e deixaram Gulliver para trás. Ai, 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 coitado desse Gulliver. E aí, sabe o que aconteceu? Os gigantes conseguiram pegar o Gulliver e acharam Gulliver até muito bonitinho porque ele era pequenininho e resolveram colocar ele como ator em uma peça de teatro. E os outros gigantes iam ver aquele homem tão pequenininho fazendo graças em cima do palco. Olha só! Todos os gigantes iam ver Gulliver. Ai, 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 como ele vai escapar dessa? Na capital do reino dos gigantes, a rainha resolveu comprar Gulliver por 100 moedas de ouro. Afeiçoada a Gulliver, a rainha ordenou que construísse uma casa do tamanho dele para que ele ficasse bem acomodado. A rainha fez muita amizade com Gulliver. Olha só como ela gostou dele. Que casinha mais bonitinha que ela fez. Será que ele gostou? Gulliver ficou muito agradecido à rainha e estava passando dias agradáveis na sua casinha. Mas uma certa noite, duas enormes vespas o atacaram. Depois de lutar ferozmente com a sua espada, Gulliver conseguiu sair vitorioso. Ufa, cada situação que esse Gulliver passa, não é mesmo? Ao chegar, a rainha viu o final do combate sem poder fazer nada para ajudar Gulliver. Olha só essas vespas.
Eu ficaria morrendo de medo. E vocês? Vamos ver o que acontece então? A rainha, vendo toda aquela situação, deixou Gulliver voltar para sua casa, pois ela percebeu que aquela ilha era muito perigosa para um homem tão pequenininho como Gulliver. E como ela gostava muito dele, ela resolveu deixar ele embora. Ela até construiu um barco bem grande para ele poder voltar para a cidade dele lá em Londres. E chegando em Londres, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Escrever sobre as suas aventuras, quando ele conheceu os homens pequenininhos, quando ele foi para a terra dos gigantes, ele começou a escrever todas as suas aventuras para poder contar para todo mundo. E aí, será que as pessoas acreditaram nas suas viagens fantásticas? Ou será que teremos mais aventuras de Gulliver? E a nossa história termina por aqui. Tchau, tchau, pessoal! Tinha uma menina que morava perto de uma floresta e a mãe dela sempre dizia: minha filha, não entra na floresta. E a menina, que chamava Sarinha, era muito pequena e curiosa. Um dia ela saiu de casa sem a mãe ver e foi parar na floresta. Foi catar flores para a mamãe. Catou uma aqui, outra ali, outra acolá. E quando ela percebeu, já estava escurecendo e ela estava perdida na floresta. Aí a Sarinha começou a chorar, chorar, chorar. De repente apareceu um coelho branco, bonito, orelhudo, e falou para ela: por que você está chorando? Não chora não, eu estou perdida. Perdi minha casa, minha mãe vai ficar brava comigo, não sei voltar mais. Não, não precisa chorar, disse o coelho para ela. Vem aqui, eu vejo você todos os dias ali na varanda da sua casa. Eu te conheço e sei onde você mora. Vem aqui, me dá a mãozinha aqui. Pegou na mão da Sarinha e os dois foram fora pela floresta fora. Aí quando chegou lá na beirada, o coelhinho falou: tá vendo? Olha lá onde que você mora. Inclusive tua mamãe está te procurando, olha lá. Aí ele ia saindo, andando para casa, o coelhinho falou: ei, qual é seu nome? Eu me chamo Sara, eu sou a Sarinha. Ah, tá, muito obrigado, tchau para você. Amanhã eu fico aqui, se você quiser vir aqui me ver. Aí a Sarinha foi para casa com as flores, toda contente porque tinha achado a casa. Aí a mãe dela chegou, deu uma bronca nela: não é para você ir na floresta, já te falei, senão você vai se perder uma hora. Aí a Sarinha falou: não, mamãe, agora eu fiz um amigo, eu tenho na floresta um amigo coelho, e esse coelho é muito bonzinho, ele sabe onde eu moro e ele me trouxe para casa. A mamãe falou: muito bem, então tá bom, se você tem um amigo, vamos entrar para casa, vamos tomar um banho e você vai direto para a cama, viu? Porque você passeou muito hoje. Aí a Sarinha foi para a cama, dormiu. Quando ela acordou, a mãe dela tinha preparado uma cesta com uma toalha, umas coisas, tudo de acordo, para ela ir fazer um piquenique na floresta junto com o amigo dela, o coelho. O que ela pôs na cesta? Aí chegou lá, ela abriu a cesta, estendeu a toalha, o coelho apareceu. Vem cá, coelho, vamos fazer um piquenique. Aí ela começou a pôr as coisas para fora. Tinha cenoura, que o coelho gostava. Tinha até uns pedacinhos de carne e um monte de fruta. Aí o coelho falou assim: então você espera um pouquinho, só que eu já volto. O coelho entrou na floresta. Daí a pouco o coelho apareceu e junto com ele tinha cobra, macaco, leão, onça e toda a bicharada que morava ali.
falou assim, aí a Sarinha ficou com medo, queria sair correndo, e falou, não precisa correr, são todos meus amigos e de agora em diante vão ser seus amigos também. Vamos fazer um piquenique todos juntos. E foi aquela festa. O macaco pegou a banana, o leão pegou um pedacinho de carne que tinha, a cenoura estava na cara, era do coelho, e foi uma festa muito bonita, onde a Sarinha ficou amigo de todas a bicharada da floresta, e ela ficou feliz para sempre. Oi, sou de Lions de Brodowski Clube, meu nome é Pietro e também adoro muito ser Lions. Então vamos começar a história que minha mãe preparou. Olá, eu sou Ieda Silva e vou contar algumas histórias aqui que faz parte do projeto do Lions Club. O nascimento de Jesus. Maria era uma jovem de coração bondoso. Por isso, o Senhor enviou o anjo Gabriel para anunciar-lhe a boa nova. Ele diz: Maria, você conceberá o Filho de Deus pela graça do Espírito Santo. Embora um pouco assustada, Maria respondeu: que seja feita a vontade do Senhor. Nessa época, Maria estava noiva de José. Para evitar que desconfiasse dela, o anjo Gabriel visitou José em sonho, dizendo-lhe que o filho que ela gerava era do Espírito Santo e ele salvaria o mundo. Nesta época, Maria ajudou muito o casal Isabel e Zacarias, realizando os trabalhos domésticos que a prima não podia fazer por causa da gestação adiantada e da idade. A casa encheu-se do Espírito Santo, pois com Maria estava o Filho de Deus. Quando Maria estava no último mês de gravidez, o imperador romano César Augusto ordenou que toda a população retornasse à sua terra natal para a contagem do censo. Por isso, José e a esposa partiram de Nazaré com destino a Belém. Chegando lá, não havia vagas para hospedagem em lugar nenhum. Todas as pousadas estavam lotadas. A cidade fervia de pessoas por toda parte e já começava a anoitecer. Sem saber o que fazer, José implorou a um dono de hospedaria que permitisse pousada em seu estábulo. Assim, os dois se acomodaram sobre palhas e feno, junto aos animais, e agradeceram a Deus pelo lugar de repouso. Mas antes que amanhecesse, Maria começou a sentir as dores do parto, ali mesmo. Ela deu à luz o menino, nosso Senhor Jesus Cristo. José forrou uma manjedoura com palha e fez dela um berço aconchegante. Os dois estavam maravilhados e cheios de amor pelo bebê. Para anunciar a toda a gente o nascimento de Jesus, Deus enviou um anjo a um grupo de pastores de ovelhas, que lhes disse: hoje nasceu o Salvador na cidade de Belém. E vários anjos surgiram cantando louvores ao Senhor. 3 reis magos que passavam por Jerusalém notaram uma estrela diferente no céu. Era a estrela de Belém, que apontava para a Judéia. Como eram sábios, compreenderam na hora que se tratavam da chegada do Salvador. Os reis procuraram o rei Herodes em Jerusalém, porque pensaram que ele poderia lhes dizer qual a exata localização do menino Jesus. Muito animados, eles falaram: vimos a estrela do rei dos judeus, indicando que ele acaba de nascer, e viemos louvá-lo. Herodes não gostou do que ouviu, mas disfarçou, decidido a matar Jesus para que ele não ameaçasse o seu reinado um dia. Herodes pediu aos reis magos que lhe dessem a posição do menino, tão logo a descobrissem.
Os magos partiram sem desconfiar das intenções do rei. Naquela noite, ainda no estábulo, um anjo falou com José durante um sonho. Fuja para o Egito com Maria e o menino Jesus. Herodes não quer outro rei e pretende matá-lo. José despertou em seguida, arrumou seus pertences e os três partiram, ainda de madrugada, na direção indicada pelo anjo do Senhor. De fato, o rei Herodes decretou a morte de todos os meninos recém-nascidos de Belém. Mas essa lei cruel não atingiu o menino Jesus, porque já estava longe. Ele e sua família já estavam retornando para Israel, depois da morte de Herodes, anos mais tarde, instalando-se em Nazaré. Gostou, filho, da história? Parabéns! Meu nome é Marraiane e hoje eu vim contar uma história muito legal. As 12 Princesas Bailarinas. Vocês conhecem? Esse projeto faz parte do Lions Clube de Brodowski. E aí, vamos começar? Era uma vez um reino muito distante. Havia um rei e este rei tinha 12 filhas, 12 belas princesas. Mas um mistério sondava aquele reino. Acontece que todos os dias o rei precisava mandar fazer sapatos novos para suas filhas. Sabe por quê? Porque sempre apareciam no outro dia com os sapatos todos velhos e gastos. E o rei não tinha explicação para isso. E isso atormentava a cabeça daquele rei dia e noite. Um dia, o rei então teve uma ideia. Ele deu um comunicado para o reino inteiro dizendo que quem descobrisse o segredo das princesas iria poder escolher uma delas para se casar. Muitos tentaram descobrir o segredo, mas ninguém conseguia. Vinha pessoas de todas as partes, homens de todas as partes, tentar descobrir qual era o segredo para que esses sapatinhos aparecessem todos velhos e gastos no dia seguinte. Só que ninguém conseguia descobrir. O rei foi ficando muito triste e muito preocupado. Um dia, naquele reino, apareceu um belo soldado que veio de terras bem distantes. E ele ficou sabendo que esse mistério sondava o castelo do rei. E ele resolveu, então, investigar o que acontecia. E ele foi até o rei e disse assim: "Oi, rei, eu quero descobrir o segredo das suas filhas." O rei estava tão irritado que tanta gente tinha tentado descobrir e não tinha conseguido, que disse assim: "Pois muito bem, soldado. Hoje você ficará de guarda na porta do quarto das minhas filhas. E você tem que descobrir esse segredo. Se você não descobrir, amanhã você vai ser jogado no calabouço." O soldado disse: "Pois muito bem, eu vou descobrir esse segredo." E o soldado voltou para alimentar o seu cavalo. No meio do caminho, ele encontrou uma velhinha muito bondosa que disse assim para ele: "Soldado, você tem um bom coração. Eu vou te dar alguns conselhos. Quando as princesas te oferecerem a taça de vinho, não aceite. E também vou te dar esta capa aqui. Ela tem o poder de te deixar invisível. Isso vai te ajudar bastante para descobrir o segredo das princesas." O soldado pegou a capa e, muito agradecido, se despediu daquela boa senhora. A noite chegou e o soldado ficou de guarda no quarto das princesas. A irmã mais velha, que era muito esperta, então disse ao soldado: "Oi, soldado, você ficará conosco esta noite?" E o soldado disse: "Sim, eu ficarei." E ela falou: "Mas não precisa, pode dormir, porque a gente também vai dormir, não tem nenhum segredo aqui."
E o soldado disse: eu vou tentar dormir sim. A irmã do meio, então, muito esperta, veio e ofereceu o quê? A taça de vinho para aquele soldado. Só que o soldado era muito inteligente. Ele fingiu que tomou o vinho e fingiu que estava dormindo. Quando as outras irmãs vieram ver se o soldado estava dormindo, elas viram que ele estava num sono tão profundo. Então elas saíram todas juntas e foram em direção a uma passagem secreta. Só que aquele soldado ainda tinha um belo de um truque. Vocês lembram que a senhorinha deu para ele, aquela senhorinha bondosa? Pois é, deu uma capa que deixava ele, invisível. Então ele começou a seguir as princesas pelo castelo. E elas passaram por uma passagem secreta, uma atrás da outra. Eram tantas passagens secretas que realmente, se outra pessoa tivesse ali sem ter capa, sem ter nada, não conseguiria acompanhar essas princesas. Quando ele chegou no final do percurso, ele viu que lindas barcas iluminadas esperavam as princesas. E uma por uma foi entrando nessas barquinhas, olha só. As 12 princesas foram entrando nas barquinhas iluminadas. E o soldado, que estava com a sua capa transparente, aliás, que deixava ele invisível, entrou também e nenhuma delas percebeu. E essa barca levou essas princesas para um castelo lindo e mágico, para um reino encantado. E sabe o que acontecia nesse reino? Havia uns 12 príncipes que esperavam as princesas para dançar a noite toda em um lindo baile. E as músicas tocavam, os maestros se alegravam e a noite foi passando e as princesas só dançando com os seus príncipes encantados e o soldado com a sua capa invisível só ali no cantinho observando tudo. Ele estava encantado com a beleza daquele castelo e também muito feliz por ter descoberto o segredo das princesas. Pois bem, começou a amanhecer e essas princesas foram correndo entrar nas barcas para ir embora, pois logo o rei ia acordar e elas precisavam voltar antes. O soldado, com a sua capa invisível, também entrou nas barcas e eles voltaram para o castelo. Quando eles chegaram no castelo, o soldado, que era muito ágil, correu na frente das princesas e deitou na porta do quarto delas. Quando elas chegaram, elas olharam e disseram: "Pobre soldado, dormiu a noite toda." E as outras princesas disseram rindo: "Ele nunca vai saber o nosso segredo." Ai, mal sabia elas que ele já tinha descoberto tudo. Quando o rei acordou, ele já foi logo procurando o soldado, com a certeza de que ele não tinha descoberto o segredo das princesas. Ele já estava até ordenando os guardas para jogar o soldado no calabouço. Mas então foi aí que o rei teve uma surpresa, sabe por quê? O soldado havia descoberto o segredo e falou assim: "Todas as noites as suas filhas saem em umas barcas iluminadas para um castelo encantado e lá elas dançam a noite toda com os príncipes encantados. E depois elas voltam para o castelo antes do senhor acordar. É por isso que os sapatos delas estão todos gastos, todos estragados e que todos os dias o senhor tem que mandar fazer mais sapato para elas." O rei ficou maravilhado com a descoberta do soldado e ficou muito feliz com ele. E como ele havia prometido, ele disse assim: "Então agora você pode escolher uma das minhas filhas para se casar." O soldado então pensou e escolheu a irmã mais velha.
E a irmã mais velha também gostou, porque ela já estava de olho nesse soldado. E os dois se casaram e viveram felizes para sempre. E o rei, de tão alegre que ficou, deu para este soldado muitas riquezas. Mas ele ainda via uma grande preocupação que estava nesse reino. Sabe por quê? As outras princesas ainda continuavam a dançar todas as noites. E esse rei, coitado, sempre tinha que mandar fazer mais sapatos para essas princesas. E aí, gostaram dessa história? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tassiana e hoje eu vou contar uma história que vai fazer parte de uma coletânea de vídeos para um projeto do Lions Clube de Brodowski. A história de hoje é Caixinhos Dourados. Vamos lá. Era uma vez uma bela menina chamada Caixinhos Dourados. Muito curiosa, a garota tinha o costume de mexer em tudo o que ela via pela frente e por isso recebia inúmeras broncas. Certa vez, enquanto passeava pelo bosque, avistou uma linda casinha e, ao constatar a ausência dos donos, resolveu entrar e explorar a casinha. Logo que entrou, pôde perceber que alguns objetos eram muito grandes, outros médios e alguns pequenininhos, quase do seu tamanho. Caminhou até a sala, onde encontrou 3 cadeiras, uma grande, uma média e uma pequena. Experimentou a primeira, mas seus pés não alcançavam o chão. Tentou a cadeira média, mas essa ainda era muito pesada para ela. Então, resolveu experimentar a cadeira pequena. Esta aqui é a melhor de todas, exclamou. A garota, que de tanto se mexer e se balançar na cadeira, acabou quebrando a cadeira. Chegando à cozinha, Caixinhos encontrou a mesa posta, com 3 pratos de mingau. Provou o prato maior, mas desistiu, pois o mingau ainda estava muito quente. Então sentou-se à frente do prato médio. Ao provar o mingau, constatou que estava muito frio. Finalmente, experimentou o prato menor e assim estava do jeitinho que ela gostava. Comeu o mingau inteirinho. De barriga cheia, a garota subiu as escadas e encontrou um belo quarto com 3 camas. Foi o que imaginei: uma cama grande, uma média e uma pequenininha. Qual seria a cama mais confortável? Caixinhos ficou pensando e resolveu testar. Na cama maior, Caixinhos sequer conseguiu subir, era muito alta. A cama média, ela conseguiu subir, deitou, mas era muito desconfortável. E como já era de se esperar, ela deitou na cama pequena e achou uma delícia. A cama era muito confortável. Os donos daquela casa, que eram uma família de ursos, tinham saído para a floresta, mas estavam de volta. E quando entraram na casa, tiveram uma péssima surpresa. Mexeram nos nossos pratos de mingau, falou a mamãe urso. Quebraram a minha cadeira preferida, disse triste o jovem ursinho. Receosos, os 3 subiram lentamente
monte as escadas em direção ao quarto. Papai Urso logo exclamou: minha cama está toda bagunçada, desarrumada. Puxaram o lençol, vejam só. E assim também está a minha. Alguém deitou-se nela, concordou a mamãe urso. O pequenino urso disse muito assustado: falem baixo, na minha cama há uma garotinha e ela ainda está dormindo. Os 3 ursos, papai urso, mamãe urso e o filhotinho, resolveram dar uma lição naquela menina mal educada, que entrou na casa dos outros e mexeu em tudo que tinha. Até a cadeira do pobre ursinho a menina quebrou. Sem fazer nenhum barulho, papai urso desceu até a cozinha e pegou 2 enormes tampas de panela. Aproximou-se de mansinho da garota, que ainda dormia, e bateu as tampas com muita força. Cachinhos Dourados despertou no maior desespero e fugiu em disparada, sem sequer se desculpar pelas travessuras que tinha feito na casa. Tamanho foi o susto que ela tinha tomado. Daquele dia em diante, a jovenzinha nunca mais mexeu em algo que não fosse dela sem pedir autorização, pois aprendeu que algumas surpresas podem ser muito desagradáveis. Olá, eu sou Ieda, esse é o meu filho Pietro. Obrigada. E eu vou contar uma história para dormir. Pinóquio. Era uma vez um homem chamado Gepeto, que fazia lindos bonecos de madeira. Vivia sozinho e o seu sonho era ter um filho com quem partilhar todo o seu amor e carinho. Um dia, Gepeto fez um pequeno rapaz de madeira. Quando terminou, Gepeto suspirou: quem dera esse rapazinho de madeira fosse real e pudesse viver aqui comigo. De repente aconteceu. O pequeno rapaz de madeira ganhou vida. Gepeto gritou de alegria e, entre gargalhadas de felicidade, disse: seja bem-vindo, vou te chamar de Pinóquio. Gepeto ajudou Pinóquio a vestir-se, deu-lhe alguns livros, um beijo na face e mandou-os para a escola para aprender a ler e escrever. Mas avisou-o: assim que a escola terminar, vem para casa, Pinóquio. Pinóquio respondeu que sim e alegremente foi caminhando em direção à escola. Pelo caminho, Pinóquio reparou que na praça havia um espetáculo de marionetes. Juntou-se a elas e dançou tão bem que o dono das marionetas lhe ofereceu 5 moedas de ouro. Pinóquio estava maravilhado e só pensava como Gepeto iria ficar feliz quando lhe entregasse as moedas. Já perto da escola, Pinóquio encontrou 2 homens maus. Como era muito ingênuo, os 2 homens convenceram Pinóquio a ir com eles até uma hospedaria para comerem e depois dormirem. Depois de comer, Pinóquio ficou sonolento e adormeceu facilmente. Sonhou que era rico e que ele e seu pai Gepeto viviam agora sem dificuldades e eram muito felizes. Quando acordou, esses homens convenceram Pinóquio a enterrar as suas moedas de ouro num sítio que eles conheciam e disseram-lhe: as moedas aqui enterradas transformarão em uma árvore de dinheiro e nunca mais o teu pai, que já está velho e cansado, precisará de trabalhar. Pinóquio assim fez
e ficou à espera que as moedas de ouro se tornassem uma árvore de dinheiro. Esperou muito tempo, até que cansado adormeceu. Os homens maus apareceram e levaram as moedas de ouro enquanto Pinóquio dormia. Quando acordou, Pinóquio viu que lhe tinha levado as moedas e chorou. Não queria voltar para casa, com medo de que Gepeto ficasse zangado e muito triste com ele. Sem saber o que fazer, Pinóquio começou a caminhar, até que encontrou uma senhora vestida de azul. A pediu ajuda. O que ele não sabia que a senhora era a Fada Azul. A fada disse que o ajudaria e perguntou-lhe quem eram os seus pais e onde vivia. Ao que Pinóquio respondeu: não tenho casa, nem ninguém com quem morar. A Fada Azul apercebeu-se que Pinóquio mentia e o seu nariz começou a crescer. A Fada Azul respondeu-lhe: volta para casa, para junto do teu pai. Se um menino bem comportado e não mintas mais. Pinóquio prometeu que assim faria e o seu nariz voltou ao tamanho normal. De volta à casa, Pinóquio parou num parque de diversões e o nariz começou a crescer novamente. No parque, disseram-lhe que poderia comer todos os gelados que ele quisesse. O que não lhe disseram é que os gelados os iriam transformar num burro. Pinóquio comeu até não poder mais. Assim que se transformou num burro, foi vendido a um circo. No circo foi obrigado a trabalhar duramente e foi tão maltratado que pouco tempo depois nem conseguia andar. Como já não servia para trabalhar no circo, o dono mandou que o atirassem ao mar. Assim que caiu no mar, transformou-se novamente num rapaz de madeira. A baleia que por ali passava viu Pinóquio e engoliu-o. Pensava que era comida. Dentro da baleia, qual não foi a surpresa de Pinóquio? Encontrou o pai Gepeto. Este tinha ido procurar Pinóquio e acabou por parar na barriga da baleia. Estava muito fraco e doente, e um peixe que também lá se encontrava disse: subam os dois para as minhas costas e eu levo-os para casa. Assim fizeram, e quando chegaram na casa, Pinóquio tomou muito bem conta de Gepeto, até ele ficar bom. A Fada Azul apareceu outra vez. E ao ver que Pinóquio tinha sido tão bom com Gepeto, disse: como agora és bom, menino, vou te transformar em um rapaz de verdade. E assim foi. Gepeto tinha finalmente o filho que tanto desejara. E os dois foram felizes para sempre. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tassiana e hoje eu vou contar uma história que vai fazer parte de um projeto do Lions Clube de Brodowski. A história que eu vou contar hoje faz parte do folclore brasileiro e vem sendo passada de geração em geração, de pais para filhos durante muitos anos. Essa é a história do Curupira, esse ser aqui, que tem algumas características humanas, mas que tem algumas coisas que não fazem parte da nossa biologia, como por exemplo os pezinhos dele, que são virados para trás. Mas por que será que os pezinhos dele são virados para trás? Para enganar os caçadores na floresta. Sabe por quê? Porque o Curupira é conhecido como protetor das florestas. Ele protege tanto as árvores quanto os animais que moram nela. Então, quando caçadores vão para a floresta caçar os animais, eles vão seguindo as pegadas. E aí, quando eles acham que está indo para frente, na verdade, está indo para o lado contrário. Então, isso faz uma confusão na cabeça dos caçadores. O cabelo dele também é bem diferente. Ele é como se tivesse fogo. Mas esse fogo não vai queimar a cabeça do Curupira. Ele vai iluminar por onde ele vai passando e também
como uma forma de assustar, de amedrontar os caçadores quando virem ele assim. Então ele não é um ser humano, ele é uma criatura e faz parte dessa lenda. Então vamos lá, começar a nossa história. Em uma floresta muito distante daqui, os animaizinhos viviam felizes. Tinha a Dona Onça, que passeava pela floresta. Tinha o Javali, que andava também pelos lugares. E eles eram muito felizes, além de muitos outros animais. Só que um dia, nessa floresta, que era muito calma e que quase não se tinha problemas, começou a se ouvir barulhos muito fortes. Pareciam tiros. Foi quando, de repente, a onça pintada avistou um caçador na floresta que vinha para caçar os animais, não para matar a fome dele, mas para pegar a sua pele, para vender e para ganhar dinheiro. O caçador chegou na floresta. Essa floresta não parece ser muito explorada. Acho que devem ter muitos animaizinhos aqui para eu matar e depois vender. Vou ficar aqui durante alguns dias, procurando e matando os animais. E saiu andando pela floresta, já com a sua espingarda apontada para encontrar os animaizinhos. O nosso amigo Curupira, ouvindo tudo aquilo, resolveu entrar em cena. Mas se esse caçador acha que vai colocar as mãos nos animaizinhos da minha floresta, ele está muito enganado. Aqui nessa floresta, toda a vida deve ser preservada, desde as florzinhas mais pequenininhas até a Dona Onça, que é grandona. Ele não vai fazer mal para nenhum dos meus amigos. E saiu pela floresta para ver o que o caçador fazia. Mas ele ficava escondido nos lugares, para o caçador não ver ele. O caçador já tinha ouvido falar do Curupira, mas nunca poderia acreditar que ele era real. E foi andando pela floresta. De repente, ele viu a Dona Onça passar bem rapidinho. E falou: eu vi uma onça, então é para lá que eu vou. Este grande animal vai me fornecer muito dinheiro. E foi atrás da onça. O Curupira, vendo aquilo, chamou a Dona Onça e disse para ela: Dona Onça, fique tranquila, eu vou dar um jeito nesse caçador. Vou fazer muitas peraltagens com ele, vou distraí-lo da floresta até que ele vá embora e deixe todos vocês em paz. Ai, Curupira, muito obrigada. Eu já estava morrendo de medo desse caçador. Eu tento me esconder, mas sempre que estou em algum lugar, ele chega com aquela sua enorme espingarda e quer logo atirar em mim. Logo eu, que nunca faço nada de mal para os homens. Mas fique tranquila, isso não vai acontecer. E pode ir se esconder, que eu me entendo como caçador. A Dona Onça, mais que depressa, correu e foi se esconder. O caçador, pela floresta, ouviu alguns passos. Era o Curupira. Mas o caçador estava achando que era a Dona Onça e foi lá logo ver. Quando chegou, não tinha nada. E falou: essa onça está muito rápida. Vou ter que ser mais atento e mais rápido se eu quiser pegá-la. E foi para o outro lado quando ouviu o barulho. Mas de novo era o Curupira. E isso aconteceu muitas e muitas vezes durante aquele dia. O caçador já estava exausto e não entendia porque nunca conseguia achar a onça. Ele pensou:
Preciso de um lugar para dormir, antes que anoiteça, eu fique com frio e morra de fome. Ele andava pela floresta olhando aquelas pegadas humanas, na intenção de achar alguma aldeia onde pudesse se abrigar. Mas o que ele não sabia é que as pegadas na verdade eram do Curupira e não levavam a lugar nenhum. Era apenas para deixar ele muito distraído e confuso. O caçador ficou perdido durante dias na floresta e, depois de um tempo, pensou: meu Deus, isso só pode ser coisa do Curupira, aquele tal ser que protege as matas, que meu pai e meu avô sempre me contavam. Eu estou perdido na floresta há tanto tempo porque ele está confundindo os meus caminhos. Eu preciso ir embora. Desisto de encontrar aquela onça e os outros animais dessa floresta. Quero mais é comer e me esquentar. Senhor Curupira, onde você estiver, me ouça. Não quero fazer mal a mais nenhum animal. Só quero sair dessa floresta e voltar para a minha família. Prometo nunca mais ameaçar os animais. E ele foi, e o Curupira ouviu tudo que ele disse lá de cima de uma árvore. Caçador, você não pode me ver, mas agora pode me ouvir. E se o que você está dizendo for verdade, o caminho para sair da floresta se abrirá. Obrigada, Curupira. Me desculpe por ter sido um caçador e por fazer tão mal aos animaizinhos antes. E o caçador foi embora da floresta, aprendendo aquela lição, que não deveria fazer mal aos animais ou às árvores. A dona onça ficou toda feliz. O javali, grande amigo do Curupira, também saiu das matas e voltaram todos a habitar a floresta, muito felizes e contentes, sem a presença do caçador. Olá pessoal, vamos mais uma historinha hoje? A nossa historinha é do livro da pré-história. Olha que legal, vou ler para vocês, tá bom? Ela é do Alberto Moravia, chama o autor do livrinho aqui, e tem várias historinhas da pré-história. Eu vou contar uma para vocês super legal, que é do crocodilo, a garça e os peixinhos dançarinos. Muito legal, preste atenção que vocês vão adorar essa história. Como começa uma boa história, alguém sabe? Como começa? Era uma vez, um crocodilo? Nossa história não começa assim, ela começa assim. Vou lembrar vocês que eu sou a Márcia Chula e tô gravando essa historinha pro projeto do Lions Clube de Brodowski, tá bom? Mais uma historinha pro projeto do Lions Clube de Brodowski. E ela começa mais ou menos assim. Crocodilo, quando criança, levava uma vida muito boa, muito legal, né? A sua mãe costumava a receber comida e dar na boca do crocodilo uma colher de manhã, uma na hora do almoço, uma à tarde, 3 refeições. E o crocodilo ficava ali numa boa, só de boca aberta, esperando as colheradas que a mamãe dava. Natal, Páscoa, Ano Novo, a mamãe aumentava, dava 6 colheradas de comida para o crocodilo. 2 de manhã, 2 na hora do almoço e 2 da tarde. Mas a mãe dizia para o crocodilo: crocodilinho, vai chegar o dia que eu não estarei mais aqui. Como você vai fazer? Porém, o crocodilo nem ligava, fingia não entender. Certo dia, então, a sua mãe lhe faltou. Crocodilo, então, ajeitou-se ali, como hábito, numa praiazinha solitária, imóvel, e ficou lá, com a boca aberta, esperando as colheradas de comida. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 e nada de colherada. O crocodilo, então, começou a ficar preocupado.
arregalou a boca o mais que podia e chamou desesperado. Mãe, como? Onde você está? Estou com fome. Ouviu então, ali perto, uma vozinha que dizia: ah, pobre crocodilo, não sabe que mãe só existe uma vez e só existe uma? E ó, crocodilo, a sua mãe já era. Crocodilo virou-se e viu uma garça que ciscava por ali, brincando entre os carniços. Ela era quem tinha falado para o crocodilo. E com efeito, ainda acrescentou logo em seguida: ah, crocodilo, trate de encontrar uma solução, porque vivo das sobras da sua comida que fica entre seus dentes. Se você não come, eu também não consigo comer. Lembrando que crocodilo não come a garça, sabe por quê, pessoal? Porque a garça, na verdade, é a escova de dente do crocodilo. O crocodilo come e a garça vai lá depois e come o restinho que fica no meio dos dentes do crocodilo. Sabiam disso? Eu também não, mas agora eu fiquei sabendo. E o crocodilo perguntou: ó garça, o que devo fazer? E ela respondeu: pense, crocodilo, pense. E o que teria que pensar? E ela respondeu: pense. Crocodilo então seguiu o conselho da garça e pôs-se a pensar. Pensar. Pensou numa coisa em que nunca havia pensado. Convém saber que o crocodilo tinha uma boca imensa. Aliás, dá para dizer que crocodilo quase tudo é boca, né? E que na boca do crocodilo possuía muitíssimos dentes e uma língua comprida, lisa, macia, parecia um chão coberto com um tapete bem fofinho. Aí o crocodilo então disse para a garça: escute bem, minha cara, vai avisar a todos os peixes que nadam por aqui, que eu resolvi abrir, sabe o quê? Uma danceteria, isto é, um lugarzinho para dançar. Minha boca será essa tal danceteria, as cadeiras e mesas serão meus dentes e a pista a minha língua. Bom, colocaremos então, disse ele, uma orquestra bem na ponta da língua. Saia voando, vire-se, vai dizer aos peixes que hoje mesmo será a inauguração, com uma noite de galas e brindes especiais para as senhoras. Corra, garça, vai avisar todos os peixinhos. Bom, a garça não esperou ouvir a segunda vez. Saiu voando sobre o rio, afinal era o Rio Nilo, e fez uma boa divulgação, repetindo até perder o fôlego. Hoje grande noite dançante na boca do crocodilo, entrada grátis, vai haver dança até meia-noite. Os peixes, imaginam, se aborrecem, coitadinhos, lá no fundo do rio, nada para fazer o dia inteiro, além de mexer nas algas e fazer caretas um para os outros. E assim, todos os peixinhos decidiram ir em massa para o novo salão do crocodilo, indicado pelo letreiro luminoso do peixe ouro. Caiu a noite. A orquestra, composta por 5 rãs, com guitarras, bateria e sax, tocavam até ficar sem fôlego, equilibrando-se ali na ponta da língua do crocodilo. Os peixes saíram da água em procissão, subiram por uma escada e entraram na boca do crocodilo diante dos seus olhos. Apareceu uma sala muito comprida, alegremente decorada com lanternas de papel vermelho. Lá no fundo do salão havia uma faixa na qual se lia: boa diversão. Os peixes então sentaram-se nos dentes do crocodilo, pediram refrigerante e começaram a dançar. Vocês já viram algum dia os peixes dançarem? Eu não. Bom, mas imagina, eram centenas deles e todos eles dançavam junto. Enquanto isso,
O crocodilo continuava ali parado, com a boca arreganhada e os olhos entreabertos. Esperava a dança começar e o crocodilo esperava. Decidia ali anunciar o quê? À meia-noite, em ponto, ele ia dizer: senhoras, senhores, vai fechar. E no mesmo instante, o crocodilo imaginava em fechar a sua boca desumana e encheria a pança com peixes de alta qualidade, fresquinho, ou melhor, peixes vivos. Era tudo que ele queria, comida, né? Então ele estava na espera ali para dar meia-noite, para que ele anunciasse o fechamento da danceteria e pegasse todos os peixinhos. Acontece que entre os peixes havia um certo estrujão, um peixe que era muito inteligente, ele. Entre uma dança e outra, circulando pela pista, o tal estrujão notou que na parte superior da boca do crocodilo, curva, feito uma abóbora, caíam grandes gotas de água. Essas gotas se formavam como que sozinhas e caíam assim que estavam formadas. Na realidade, o crocodilo estava com água na boca, pois já saboreava o momento em que comeria todos aqueles peixes de ótima qualidade. Uma comida boa sempre dá água na boca, não dá? Alguém já teve água na boca aí? Então, o peixe estrujão, preocupado, procurou a garça e lhe contou sua descoberta. O que podiam ser aquelas gotas? Perguntou ele. Acontece que a garça era uma dessas pessoas incapaz de guardar segredo, mesmo com o risco de se prejudicar, e tratou de se explicar para o peixe, o estrujão. Sabe, estamos num rio e aqui há muita umidade. Mas o estrujão replicou: garça, você tem pernas compridas? Cuidado para que não vire muletas de tanto você dizer mentira, disse ele. Então, a garça, que estava a ponto de estourar, pois ela não sabia guardar segredo, né? Vontade de sair falando, disse a verdade. O tal peixe estrujão viu que não havia tempo a perder, lançou-se no rio, pegou uma enorme pedra redonda e encaixou lá no fundo da boca do crocodilo, entre os dentes superiores e inferiores, como uma noz que tivesse que ser quebrada. Assim, satisfeito, foi tirar para dançar uma certa carpa, a quem cortejava fazia muito tempo, e o estrujão dançou com a carpa o resto da noite. Bom, da meia-noite, o crocodilo arregalava os olhos e berrou com um vozeirão carnamoso. Disse: senhores e senhoras, vai fechar! E ao mesmo tempo se preparava para fechar a boca e devorar 20 ou 30 quilos de peixes que estavam ali se divertindo na sua língua. Porém, quando o crocodilo fechou a boca, craque! Os 2 dentes se fecharam sobre uma pedra que o tal peixe estrujão, tinha colocado ali, mas ele não conseguiu triturá-la. A boca permaneceu aberta e o crocodilo sentiu uma dor aguda, lacrimejante, terrível no seu dente. Bem feito para ele, né, gente? Enquanto isso, os peixes, diante daquele grito, daquele vozeirão que anunciava o fechamento, começaram a sair e ir embora, todo mundo de mansinho. Alguns se queixavam. Que modos! Estava tão bom este baile! Na manhã seguinte, naturalmente, o peixe estrujão contou tudo aos peixinhos, os quais, a partir daquele dia, evitaram voltar ali na tal danceteria do crocodilo. Desde então, o crocodilo, com imenso esforço, de vez em quando, rola ali pelo rio Nilo e sai à procura de alguma coisa para comer. Pouca coisa, contudo, porque os peixes o evitam de longe. Somente as enguias, que também são muito preguiçosas, não escapam a tempo do crocodilo. Chupa todas elas como se fosse um espaguete, o tal crocodilo. Faz das enguias um espaguete, né?
O resto do tempo, o crocodilo fica estendido na areia e pensando no almoço que evaporou. Chora, chora lágrimas de amargura, juntamente lágrimas de crocodilo. Garça, que lhe faz companhia e pergunta de vez em quando: o que você tem, crocodilo? Por que chora? E o crocodilo responde: choro porque já contava com aqueles peixes, mas dá para saber quem bancou o espião? A garça sempre responde bem inocente: ninguém bancou o espião. Você tinha colocado aquela pedra na boca para chupá-la enquanto esperava o banquete e acabou se esquecendo dela ali. Foi isso que aconteceu, crocodilo. Entenderam agora porque existe lágrimas de crocodilo? Espero que tenham gostado da nossa historinha, né? Beijos, até lá! O Lions Clube de Brodowski, que hoje tem à frente como casal presidente o companheiro José Luiz Soares Pugnoli e a domadora Carmen Lúcia Cardoso, desenvolveu um projeto de contação de histórias infantis com recursos do Fundo Nacional da Cultura, por meio da Lei Federal 14.017/20, a Lei Aldir Blanc. Contou também com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura, da Prefeitura Municipal de Brodowski, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. O Lions Clube de Brodowski já vem desenvolvendo um projeto chamado Clube do Livro, que visa fazer um empréstimo de livros para a comunidade brodowskiana, com o intuito de aproximar crianças, jovens e adultos da literatura, ampliando o repertório e proporcionando momentos de entretenimento. Esse é o Lions Clube de Brodowski, inovando para melhor servir.